Henker que vive duas vezes. Capítulo 45. Dois corações, 3. Houve 5 vezes em que tive uma espada cravada no coração. 3 pertenciam aos lords, um do meu amante anterior. A outra era de uma pessoa que eu acreditava ser minha amiga. Embora Khan e Doyle tenham sido o maior motivo, eles definitivamente não foram o único motivo pelo qual Yon-woo decidiu destruir Aranguidan. Yon-woo pensou que esta também poderia ser uma oportunidade para drenar a energia de Cheonggi-vado. Cheonggi-vado construiu várias fazendas humanas durante as rodadas do tutorial, mas, por quê? No que diz respeito à eficiência, a fazenda humana não era uma boa forma de roubar jogadores. Se o objetivo deles fosse simplesmente tirar os artefatos e fichas dos jogadores, eles poderiam ter confiado em saques e pilhagens. Então, por que eles administravam diversas fazendas difíceis de administrar? E por que se reconstruir mesmo depois de serem exterminados por Artia? Deve haver alguma coisa. Yon-woo tinha certeza de que devia haver uma razão para isso. E isso seria algo que nunca deveria ser exposto ao mundo exterior. Algo que poderia ser usado contra eles. Se ao menos ele pudesse descobrir o que era aquilo e tivesse a sorte de roubá-lo deles. Os cantos da boca de Yon-woo começaram a aparecer pouco a pouco. Será uma arma que pode abalar Cheonggi-vado. Os 8 melhores clãs. Foram eles que derrubaram Artia e levaram seu irmão à morte. Além disso, Cheonggi-vado era o clã para onde um dos caras que esfaqueou seu irmão no coração se voltou. Foi um pouco mais cedo do que ele esperava, mas ele poderia finalmente embarcar no caminho da vingança. Ele tomou sua decisão e seu objetivo era claro. Agora, ele tinha que se preparar antes de começar uma luta. Não há como medir o poder de combate de Aranguidan, mas o que é certo é que eles são mais fortes do que aqueles que lutaram anteriormente contra Artia. Artia escapou de várias situações de quase morte ao subjugar o Sindicato dos Necrófagos. Era assim que o Sindicato dos Catadores era persistente, forte e superado em número. E o tamanho de Aranguidan agora não era menor, senão maior que eles. Além disso, Cheonggi-vado envia de 1 a 5 jogadores para treinar Aranguidan. Eles não eram apenas jogadores comuns, mas jogadores que provaram sua excelência em Cheonggi-vado. A chave era saber o quão habilidosos eles eram. Seria estúpido lançar um ataque frontal. Tenho que pensar. Que vantagens tenho e que posso usar contra eles? Yon-woo vasculhou seu cérebro em busca de ideias. Como eles não têm informações sobre as habilidades que utilizo, eles não sabem exatamente o quão bom eu sou. Além disso, eles só puderam fazer uma estimativa aproximada da minha localização. Se eu apagar os rastros que deixo, eles não conseguirão mais me localizar. Arandan estava obcecado por ele, mas eles não deveriam ter ideia de que já haviam sido expostos. Embora apenas uma vez, ele também poderia lançar uma emboscada enquanto o inimigo estivesse com a guarda baixa. Além disso, Yon-woo foi rápido. Quase ninguém dentro do tutorial conseguiu alcançar a velocidade de seu chumpo, sem mencionar sua furtividade. Seus sentidos também foram de grande ajuda para identificar a posição do inimigo. E acima de tudo, Yon-woo tinha novas armas agora. Circuito de físico diamante e mana. Com essas duas coisas, ele já estava bem acima da média do jogador no tutorial. Ele tinha certeza de que ele próprio já era mais forte do que Artia durante seus dias no tutorial. Mas isso não significava que ele poderia baixar a guarda. Isso me deixa com táticas de bater e correr. Era uma tática que suas tropas usavam muito no período militar. Ao mirarem um acampamento inimigo, eles lançavam vários ataques de guerrilha, desgastando continuamente os inimigos. E quando o inimigo finalmente expusesse uma brecha em sua defesa, eles dariam o golpe final e os destruiriam. Mais uma vez, o cérebro de Yon-woo girou rápido. Quanto tempo eu tenho agora? 88 horas 25 minutos e 48 segundos _ 63. São cerca de 3 dias e meio. Foi tempo suficiente para resgatar Khan e Doyle, mas se ele deixasse Aranguidan fora de perigo com apenas isso, eles provavelmente interfeririam com ele durante o tempo restante do tutorial. Depois que eu começar uma briga com eles, terei que acabar com eles completamente e ter certeza de não deixar nenhum sobrevivente para trás, para que Cheonggi-vado não saiba quem os atacou. O que ele estava prestes a começar era uma guerra. Numa guerra, era preciso erradicar os inimigos para garantir que eles não pudessem retornar. Não só isso, mas Yon-woo ainda não havia desistido de reivindicar o primeiro posto. Resumindo, Yon-woo teve que destruir Aranguidan e passar pelas sessões restantes em pouco mais de 3 dias. Yon-woo elaborou seu plano passo a passo. Uma imagem vaga estava sendo pintada em sua cabeça. Terei que entrar e sair de seus acampamentos base e inundá-los com ataques incessantes. E quando mostrarem sinais de exaustão, será o último. Destruirei sua base, suas cabeças e tudo mais até que deixem de existir. Uma breve chama fria brilhou nos olhos de Yon-woo. Tudo isso será feito em um dia. E naquela noite, quando Yon-woo terminou todos os preparativos necessários, ele fez uma visita a Galliard para se despedir. Galliard olhou para Yon-woo e perguntou em tom sério: Você está pensando em uma guerra? Não havia necessidade de esconder isso dele. Yon-woo acenou com a cabeça. Como você sabia? Eu já fui um guerreiro que lutou pelo seu povo. Eu era um tolo que pensava que lutar era tudo. E em você, meu amigo?
Galliard continuou enquanto levantava um lado dos lábios. Eu me vejo muito. Um pequeno sorriso descansou em seus lábios. Sua aparência, suas ações e até mesmo sua atmosfera, tudo isso vem de alguém que está prestes a entrar em guerra. Bem, na verdade você era assim desde que veio me visitar aqui. Parece-me que você é um lutador em uma batalha contra o próprio mundo. Yon-woo fechou a boca com força. Mas agora, ficou mais pronunciado. Se eu não conseguisse ver isso, seria melhor desenterrar meus olhos. Então Galliard estreitou os olhos. Então, você precisa da minha ajuda? Se Galliard o ajudasse, as coisas seriam muito fáceis. Ele foi considerado como tendo habilidades quase iguais às dos Rankers da torre. Ele pode até ser capaz de aniquilar Aranguidan sozinho. No entanto, não, está tudo bem. Yon-woo balançou a cabeça. Os olhos de Galliard olhavam para ele com interesse. Por que não? Esta é a minha guerra. Salvar Khan e Doyle não era o único objetivo que ele estava tentando alcançar nesta guerra. O objetivo maior era abalar Cheong-Vado, um dos inimigos que feriu seu irmão. E confiar tal tarefa a outra pessoa? Yon-woo nunca poderia fazer isso. Esta guerra teve que ser resolvida com as próprias mãos. Foi um compromisso que ele assumiu consigo mesmo antes de cruzar o portão para este mundo. Vai ser difícil. Nada é fácil neste mundo. Bem, acho que você está certo. Galliard assentiu com compreensão. Afinal, a luta deve ser travada por si mesmo. Ok, então desejo-lhe boa sorte. Yon-woo acenou com a cabeça em resposta enquanto pendurava a mochila no ombro. Depois de confirmar que suas adagas estavam presas ao cinto, Yon-woo deixou a casa de Galliard. Foi o início de uma nova guerra. Você o encontrou? Um subordinado parado na frente do build inclinou a cabeça com a pergunta. Ainda não o encontramos. Toda a sessão e foi arrasada. Que desastre ambulante. Build teve que engolir sua raiva fervente. Depois que o inesperado surto de monstros passou, cerca de 70% dos principais combatentes de Aranguidan foram aniquilados. Ele havia perdido contato com a equipe 1, que ele promoveu para ser a força líder em Cheong-Vado, e o Sindicato dos Catadores, que ele reorganizou tão laboriosamente após sua queda, desmoronou completamente. Não apenas isso, mas como todos os outros membros do Aranguidan foram eliminados, toda a rede de Aranguidan no tutorial também evaporou junto com eles. Exceto por algumas bases escondidas localizadas na seção F e na área interna, Aranguidan estava praticamente acabada. O que o build construiu nos últimos anos foi destruído em poucos dias. E então, foi também uma sentença de morte para o build. Por todos os meios possíveis, devo reconstruir Aranguidan, antes que a ilha saiba disso. Build tentou acalmar seu coração que batia forte de tensão. Originalmente, o build planejou chegar ao topo de Cheong-Vado contando com seu desempenho em Aranguidan. Na verdade, seu mestre lhe disse recentemente que houve discussões sobre o preenchimento da vaga para os proprietários de Yeonhwagak e Cheonmujon, junto com a notícia de que o build foi mencionado para ocupar aquele lugar. E seu mestre pediu repetidamente ao build para se certificar e completar isso. Após sua conclusão, seu mestre poderia ascender a cargos mais elevados em Cheong-Vado. Na prática, era quase como se build estivesse transformando seu mestre em uma das 5 cabeças de Cheong-Vado com suas próprias mãos. No entanto, as coisas chegaram a este ponto. Ao contrário dos desejos do build, agora faltavam apenas cerca de 3 dias para o final do tutorial. Isso significava que era virtualmente impossível reconstruir Aranguidan. Assim que o tutorial terminasse, a ilha acabaria descobrindo isso, e o build não seria capaz de evitar assumir a responsabilidade por sua má gestão. No entanto, havia uma maneira de sair desta crise. Para completar, isso. É possível? Build lambeu os lábios várias vezes devido à tensão fervente. Não seria fácil concluí-lo. Se assim fosse, por que é que o progresso seria de apenas 60%? Apesar de ter investido grandes somas de dinheiro e de ter gerido várias organizações de catadores e quintas humanas ao longo dos últimos anos. E agora ele tinha que terminar os 40% restantes em apenas 3 dias. Seria estranho se não quebrasse ou ficasse fora de controle. Mas por mais nervoso que estivesse, ele também estava um tanto confiante quanto a isso. A razão pela qual não conseguiu concluí-lo não foi apenas pela dificuldade do seu processo, mas também pela má qualidade dos materiais que utilizou, que eram jogadores e monstros. A expressão de build afundou profundamente. Para que isso funcione, terei que empurrar todos os melhores classificados para isso. O build não tinha confiado nesse método até agora, porque a maioria dos melhores classificados tinha grandes clãs nas costas. Ele não podia permitir que a criação de isso fosse conhecida até mesmo na ilha. Como tinha que permanecer oculto, ele tentava escolher jogadores cujo desaparecimento não causaria muitos problemas. Mas agora que as coisas aconteceram, o build não estava em posição de ser exigente. Portanto, a primeira pessoa que ele considerou um sacrifício foi presumivelmente a causa desta situação, Caim. Ele queria fazê-lo pagar pelo que tinha feito. A julgar pelo seu percurso, só podemos especular que ele está na seção F. Então deu fora, procure em cada canto da seção F e traga-o aqui. Agora.
O subordinado queria perguntar-lhe como encontrariam uma pessoa na seção tão larga quanto o mar. Mas olhando para os olhos de Build cuspindo fogo, nenhuma palavra saiu de sua boca. Se ele dissesse que era impossível, ele estaria morto naquele instante. Entendido. O subordinado baixou a cabeça e saiu da sala. Build cerrou os dentes ao se levantar da cadeira. Por enquanto, terei que investir tudo o que temos. Build dirigiu-se à fazenda humana localizada na base de Aranguidã. Um sorriso malicioso apareceu em seu rosto enquanto ele pensava nos dois que havia colocado ali alguns dias atrás. Era Blood Sword e Foxtail.